uma parada que eu queria te perguntar, que é a seguinte, cara. De todos os pecados que existem, qual é o teu favorito? Sacanagem. O Karnal já me fez essa pergunta uma vez. Você sabia disso? Não. Não, é porque isso saiu no... Isso foi no... Como chama? Café Filosófico. Então eu pensei que você Pô, que estava merda, então. citando isso. Pior que não. Não. Na realidade... Espero que tenha mudado de opinião, então. Na realidade... Não sei se mudei, mas eu vou te dizer já. Na realidade, essa pergunta foi feita fora das câmeras e a resposta virou o Café Filosófico que eu fiz. Que legal. Aquele programa específico. Muito legal. Entendeu? Porque isso era o projeto que ele tinha na cabeça. Vou anotar pra assistir, Né? pra ver se tu vai falar exatamente a mesma coisa. Eu imagino que o nome da série seja Sete Pecados Capitais, provavelmente. Tá. Eu não lembro qual era o nome da série. Mas eu lembro que ele perguntou isso para alguns amigos dele que trabalhavam com filosofia, história, essas coisas aí da cabeça, que podia gravar café filosófico, né? Então, a resposta que eu dei para ele foi luxúria. Tá. Antes de tu continuar, porque tu gosta da luxúria como um pecado praticável ou porque a luxúria é gostoso de refletir sobre? Não. Porque é um pecado praticável. Porque, na realidade, eu não tenho nenhuma vontade de refletir sobre a luxúria. Zero vontade. Entendi. Nunca escrevi sobre isso. Talvez uma coluna ou outra, por causa de algum outro motivo, mas não que isso seja o foco. Nunca foi uma coisa que me preocupou no campo da filosofia. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque outro dia eu estava pensando, te falei mais cedo aqui que eu estou me tornando cada vez mais crente. Isso não quer dizer que eu estou me tornando religioso, mas sim que à medida que eu vou vivendo, cara, e que as coisas vão acontecendo, e o meu cérebro adora um padrão, né? E eu vou encaixando esses padrões. O que você quer dizer com o seu cérebro adora um padrão? Porque o nosso cérebro adora encontrar padrões nas coisas, não é? Você acha que é de todo mundo ou só o seu? Não, eu acho que é de todo mundo. Acho que é uma questão, sei lá, a gente enxerga padrões onde não necessariamente tem. Projeta padrões. Isso, assim, projeta padrões. Então vamos lá. E aí a gente vê, às vezes, as coisas que são absolutamente aleatórias, mas quando a gente, olhando de uma perspectiva que a gente meio que é desenhado para procurar padrão, desde quando a gente estava lutando para sobreviver, que a gente era nômade e via um arbusto se mexendo, e toda vez que um arbusto está se mexendo é porque tem um bicho atrás dele ou alguém trepando. A gente deveria sair dali, né? Sai daqui. E assim, eu entendo do ponto de vista que assim, o nosso cérebro é meio que desenhado para identificar padrões, mas por outro lado, é bastante confortável e assim, às vezes até gostosa a ideia de que não são padrões, é Deus arrumando as coisinhas para você, tá? Você tá começando a achar isso, é isso? Não, não é que eu tô começando a achar isso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu escuto bastante isso. Eu vejo pessoas falar sobre isso. Qualquer templo religioso que você vai, o cara vai te dar exemplos de padrões que existem e de ciclos e de coisas que acontecem em sequência dentro de uma janela específica de tempo, às vezes, e que podem te levar para um caminho, como, por exemplo, sei lá, se você... olha como as coisas estão dando certo a partir do momento que você aceitou Jesus, por exemplo, né? E desconsidera talvez todo o trabalho que tu fez para que aquilo ali de fato acontecesse. Mas assim, esses padrões que a gente acaba encaixando dentro do que a gente quer acreditar tem sido parte das coisas que eu tenho lido sobre, né? Então eu tenho lido, mesmo sabendo que o nosso cérebro adora padrões, não sei o que e tudo mais. Então, por exemplo, a sequência de
coisas aleatórias que aconteceram na minha vida para me trazer até aqui nesse ponto. Porque, assim, se for juntar tudo aí, isso é tudo muito aleatório mesmo. E aí, eu tenho lido bastante, que eu te falei no começo, sobre jeitos de encontrar Deus, por exemplo. Você né? tem lido sobre isso? Eu tenho lido, sei lá, sim, tenho assistido algumas palestras, lido algumas coisas, e jeitos de encontrar Deus, eu quero dizer jeitos pontos de vista sobre a vida, sabe? Como é que, sei lá, como é que essa pessoa, como é que esse santo, como é que esse filósofo enxerga a vida, né? Para eu, sei lá, ficar com mais dúvida ainda, né? Ou ver se bate com o que você pensa, busca. Nunca bate com o que eu penso ou busco, né? porque assim, sei lá, eu me sinto meio que, não é a deriva, mas é meio, assim, tem muito mais dúvida do que qualquer outra coisa na minha cabeça, assim, do ponto de vista de que porra é essa aqui, o que tá acontecendo, por que as coisas acontecem como acontecem e tudo mais, porque, cara, eu fico pensando, se você é um religioso, se você é um evangélico, por exemplo, deve ter muita paz na ideia de que, porra, tem uma vida após a morte, de que as coisas acontecem exatamente como Deus quer que aconteçam. Então tem muito mais paz nisso do que na consciência de que é tudo caos, né? Ou não? Provável. Porque quando você pensa que é tudo caos, a não ser que você seja um daqueles malucos que acha que o caos é lindo, né? Que eu acho uma viagem. O caos é assustador. Então, a menos que você seja isso, mas assim, uma pessoa que pensa que é tudo caos, normalmente ela se sente mais desamparada. Aham. Quer dizer, eu citei há pouco o Freud no texto dele Futuro de uma Ilusão, que é um dos textos dele que eu mais gosto e revisito continuamente, que é um texto sobre religião, né? E é o texto em que a ilusão é a religião a qual ele se refere, no título, Futuro de uma Ilusão. E ele fala que a raiz da religião é o desamparo, porque nós somos uma espécie desamparada. Imagine a criança, né? Sentimento de desamparo, de dependência absoluta do meio em volta, principalmente da mãe, depois do pai e tal. E aí ele vai dizer que a religião é justamente a criança normal, que ela veja nos pais, se ela der sorte, seres que o amparam, se ela der sorte, né? Mas um adulto, quando ele projeta seres imaginários, daquilo que a gente falava antes, o Freud via isso como uma forma de regressão infantil, entende? Então, como é insuportável um sentimento de desamparo, e ele é de fato, né? Então, que a religião ele dizia que era uma forma de neurose obsessiva, mas isso é outra história, que dá a você uma sensação de que tem alguém cuidando de você, que é o oposto do caos, que você se referia, né? Essa é uma das interpretações mais famosas de religião que existe na literatura especial, muito poderosa, muito forte. E aí, lendo tudo, procurando saber sobre todas essas coisas aí você, inevitavelmente, vai cair na ideia de Deus, inclusive a ideia do Deus cristão e tudo mais. E aí, cara, eu tava outro dia refletindo sobre as virtudes, né? E essencialmente, virtudes de Deus, né? E tu não acredita em Deus, ou seres imaginários, como unicórnios. Eu sou um ateu não praticante. Tá. Tem que levar isso em conta, tá? Tá. A Yas veio pegar um... Esse aqui é meu dote. Tá bom. Oi, tudo bem? Tudo bom? Dá um oizinho pra nossa live. E aí? E aí, live? Desculpa, pode falar de Deus aí, tá bom, pessoal? Alá abençoe vocês. Isso. Aí, né? Pra tu Deus tem Alá? outro nome. A Yas ela é meio árabe, né? meio árabe. É, Meio árabe. muçulmana. Meio muçulmana também. É. Isso aí. E meio não muçulmano. Isso. Fez o som, ó. Conhece o som. E aí, tem uma ideia que eu tava trocando ideia com um amigo outro dia, que assim, eu sempre gostei muito da ideia de, se Deus existe, existe então justiça, né? E aí, a ideia da justiça sempre me foi a característica mais interessante de Deus, porque, bom, algo que é justo, não existe justo pra mim. Justo é justo. Justo em si. Justo.
Mas aí, cara, aí eu comecei a entrar numa outra pira, que era, cara, imagina se Deus fosse justo. Vamos lá. Imaginando que há Deus. Imagina se Deus fosse justo comigo, ou com qualquer um. Estávamos todos muito fodidos, no fim das contas. Né? Porque a gente, em geral, só vacila, ou vacila em boa medida, né? E aí eu comecei a entrar numa de que, pô, na real, a característica mais interessante de Deus, e aí eu lembro de ter usado a palavra misericórdia, e a galera tava me corrigindo pra graça, né? Por quê? Estavam corrigindo você? Não corrigindo só, tipo, não, o termo correto é graça, mas Nada a ver. Nada a ver. Essa correção aí foi presunção pura. São dois conceitos relacionados e não necessariamente a mesma coisa. Tá. Sabe assim? Inclusive, por exemplo, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islã, se refere a Deus como o misericordioso. Ou seja, ele é misericordioso porque ele não precisa ser. Ele não é misericordioso porque ele vai ganhar alguma coisa em troca. Ele simplesmente é misericordioso. E se ele não fosse, a gente estava lascado, como você bem desenvolveu o raciocínio. Se ele fosse só justo e não fosse misericordioso, a gente estava lascado. Essa questão, ela tem tanta alta credencial, digamos assim, que, por exemplo, no judaísmo especificamente, na famosa árvore da Cabala, tá? Que todo mundo fala por aí. Então, você tem, para falar fácil, os atributos de Deus. Está todo um debate que ele é um atributo, porque Deus não tem atributo, porque ele é impredicável, blá, blá, blá. Não nos interessa aqui. Mas você tem alguns atributos de Deus. E aí você tem, digamos assim, uma prateleira, que é na mesma linha, um atributo que é a capacidade de julgar, ser justo, e na mesma linha oposta, a capacidade dele ser piedoso ou misericordioso. Porque uma equilibra a outra. Se Deus for só misericordioso, ele não consegue organizar o mundo, o universo. Se ele for só justo, ele vai ser muito duro. Portanto, ele precisa ter capacidade de julgar justamente, supostamente ele é o mais justo de todos, e a capacidade de ser misericordioso, porque se ele for só justo, a gente está lascado, como você bem disse. Certo? Graça é um outro conceito que nasce num outro ambiente, que é a forma que Deus se manifesta no mundo livremente. Então eu posso entender que a misericórdia é uma graça, mas nem toda graça é misericórdia. Vou estudar mais sobre isso. Tá entendeu o que eu falei? Uhum. Então, quem lhe corrigiu, vacilou. De qualquer forma, me ajudou, porque eu trouxe aqui, tu me falou, não é a mesma coisa, agora eu vou estudar e aí eu vou saber melhor o que é graça e graça misericórdia. É um puta outro conceito, que é muito discutido por Santo Agostinho, que é um debate sobre a nossa capacidade ou não de agir fora da ação do pecado. Entende? De ser livre das concupiscências, dos pecados. Então a graça é uma espécie de presente, falar um termo pobre, mas é uma espécie de presente que Deus dá para quem Ele quiser. Não é porque você cobrou ele. Ou mereço. Por isso que não, de jeito nenhum. Português é muito bom nesse assunto. Porque graça é porque é de graça. Né? Você não fez nada por merecer. Porque se você fez por merecer, não é graça, é justiça. Então é outro barato, entendeu? É outro grande conceito, mas um não anula o outro. Graça e misericórdia. Entendi. E aí, tá bom. Então aí eu tava argumentando com um amigo lá que a misericórdia era característica, mesmo que Deus seja impredicável, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Esse é um outro debate. O aspecto, a característica mais incrível de Deus, né? E assim, se tu acreditasse em Deus, eu suponho que tu ia nessa também, não é? Da misericórdia? O que é mais legal do que isso? A misericórdia. Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque se não fosse a misericórdia, nada ficava de pé. Com certeza. Imaginando Deus Todo-Poderoso, dono do universo, blá, 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 todo aquele, né? Se não fosse misericórdia, ele já tinha acabado com esse negócio aqui há muito tempo. Há muito tempo.
né? E eu passei um tempo acreditando nesse papo da justiça com a falsa ideia. Isso é o que lá no início da conversa que eu fui ficando mais velho, mais maduro e pensando mais nas coisas, que quem sou eu para dizer, porra, o que é justiça ou o que eu considero justiça, especialmente porque como eu vou te julgar legal se eu não conheço a tua vida de uma forma. Se eu não conheço a tua vida inteira, eu, como pessoa, não posso. Tenho muita dificuldade, pelo menos, em julgar, em pegar alguma coisa, alguma relação entre nós e dizer se ela é justa ou não, porque eu não sei nem com qual lente que você usou para chegar naquela conclusão. Ainda tem essa questão aí, né? Você. Nem os advogados acreditam em justiça, só acreditam na lei, que é outra coisa. Né? O objeto do direito, isso eu aprendi com advogados, o objeto do direito não é justiça. Apesar de ser em inglês você se referir a juízes como Justice fulano, Justice cicrano, o objeto da lei o objeto do direito é a lei. Justiça é para os filósofos.